e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. E o Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por mais um culto, por mais um momento, especialmente o dia de hoje, Senhor, o que estamos vivendo, o que estamos desfrutando, porque aqui hoje tem a ver com a Tua fidelidade, Senhor. Obrigado por estar nos abençoando tanto, mesmo sem merecermos ou sermos fiéis o suficiente para desfrutar. O Senhor, na Tua fidelidade, mantém a Sua palavra. E hoje é um dia de alegria, Senhor, para todos nós, e de dependência sempre daquilo que está no Teu coração, para que compreendamos qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que seja assim, Senhor, o dia de hoje, como todos os outros, um dia de revelação da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Para quem é da igreja antes de 2020, da pandemia, certamente conheceu meu avô Iá. Meu avô Iá já partiu para a eternidade, na glória, está com o Senhor, morreu aos 94 anos. Logo depois da pandemia, adoeceu, não por causa da Covid, mas a velhice mesmo chegou, bateu na porta e faleceu. Mas até 2020, aos seus 92, 93 anos, ele era muito ativo dentro da igreja. Sempre aqui, orando pelo povo, abençoando o povo, junto conosco. E o Voiá, para quem não sabe, antes da sua conversão, 60 anos atrás, ele era pai de santo. Ele foi pai de santo cruzado em tudo que é banda, quimbanda, sem banda, tudo que você imagina. Dentro do candomblé e dentro da religião do candomblé, ele era alguém que foi dos mais elevados cargos. E certa vez ele estava atrás da sua casa, lavando ali as imagens do seu terreiro, os seus instrumentos e materiais de ritos da religião que ele professava. E ele teve uma experiência sensorial e espiritual com Deus. E ele contava, dizendo que a sua experiência foi que ele estava atrás da casa, lavando as imagens, e de repente ele sentiu como se fosse chuva caindo nos seus braços. E era um dia de sol, então ele achou estranho. A primeira intenção dele foi olhar para ver se estava chovendo, porque era uma sensação de estar molhando. E quando ele olhou para cima, sol. Quando ele olhou para baixo e olhou para os seus braços, ele via como se gotas de sangue caíssem nos seus braços e sumiam. Era uma experiência que ele estava tendo espiritual. Ele sentia a gota, e via como se fosse sangue, mas era espiritual. E de repente ele ouve um barulho na árvore. Quando ele olhou, ele disse que ele viu um ser espiritual, um anjo de Deus, que usava uma veste de um azul cintilante, e ele descrevia aquela figura, aquele anjo de Deus que falava com ele: deixa tudo isto que você viveu até aqui e vai para Camboriú. Ele morava em Joinville, e vai para Camboriú, porque lá eu vou lhe dar a sua missão e a sua nova vida. E ele, diante daquela experiência, ele já era muito sensorial, era um pai de santo, e diante daquela experiência que ele nunca tinha tido, ele prontamente obedeceu, sem entender muito bem, e ele foi para Camboriú. E passando na frente de uma igreja, aquela voz, agora ele não viu, mas ele ouviu, disse a ele: entre. E ele entrou, e estava acontecendo um culto, e ele disse que ele foi entrando na igreja, e quando ele entrou na igreja, ele já foi batizado com o Espírito Santo. E ali Deus começou um trabalho de
transformação na sua vida e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Passado algum tempo, Voyard era um homem de muita oração e de muita devoção ao Senhor, e ele tinha um hábito de orar. E ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. A minha memória que eu tenho do Voyard, de chegar na casa dele, e ele está lá no quartinho dele orando, aí ele levantava para nos receber, mas mesmo quando nós estávamos lá, ele tinha um hábito, era de manhã bem cedinho, logo após o almoço e antes de dormir. Ele tinha ali a sua hora de oração. Ele ia para o quarto e a gente ouvia a sua oração, era muito linda, e a gente ouvia a sua oração. E um dia no seu quarto orando, ele disse ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero te ver, Senhor. Ele fez essa oração de Moisés aqui. E ele disse que de repente Deus entrou no quarto, ele sentiu a presença de Deus. E Deus foi se aproximando dele, ao ponto de que a alegria que ele estava sentindo da aproximação e da presença de Deus dentro do quarto, começou a se transformar num medo e num pavor. E ele começou a perceber que ele estava se passando e que ele ia morrer. E diante daquele apavor ele disse: Deus, chega, não te quero mais aqui dentro, porque eu vou morrer. E aí ele contava uma frase que é o título dessa mensagem, que Deus disse a ele: vocês recebem respingos da minha glória, porque se eu me aproximar de vocês, nesta condição humana, nesta condição terrena, neste corpo que sucumbe, vocês não resistirão. É por isso que para adentrarmos no reino de Deus, nós teremos o corpo glorificado. Paulo diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Você crê nisso em nome de Jesus? É o que diz a palavra. Nós vivemos por essa fé, para poder adentrar nesse lugar de glória e não sermos consumidos pela glória. Mas até lá nós recebemos respingos da glória. O meu avô era analfabeto, nunca leu a Bíblia, mas esse texto confirma que era Deus naquele dia dentro do quarto. Porque Moisés, ao pedir para ver a glória, Deus diz a mesma coisa: eu vou me apresentar a você, mas bem de leve. Vou te colocar numa fenda de rocha, vou te cobrir a minha mão, vou passar por você, e quando eu tiver passado, você vai ver as minhas costas. Porque de fato, é o que nós podemos suportar hoje, respingos da glória de Deus. Eu quero viver esse tempo de ser respingado, ainda que gotas, mas desfrutarmos da glória do Senhor sobre a nossa vida e vivermos coisas que humanamente não serão explicadas, naturalmente não serão explicadas, mas certamente são reais e são possíveis a todo aquele que crê. E nós estamos caminhando para esse tempo, um tempo de experimentarmos a glória de Deus, de desfrutarmos. Esse ano é um ano em que nós estamos clamando: mostra-nos a tua glória. Nós acabamos de gravar aqui um registro de coisas que o Senhor está fazendo, e a mensagem de hoje é para dizer a todos nós que aqui estamos: dá tempo de entrar e participar desse momento. Esse momento é para todos nós. Esse momento onde nós vamos, de fato, usufruir, desfrutar, perceber, cada um na sua experiência individual, cada um na sua experiência com Deus, mas certamente confirmando: é Deus. O Deus que em nome de Jesus vai dizer a nós também: eu te conheço pelo nome e tenho me agradado de ti. Eu quero ouvir isso do Senhor. A Bíblia diz que Ele vai nos chamar pelo nome, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos conhecidos por Ele. Mas também ouvir dele: eu tenho me agradado de ti. E esse agrado do Senhor em relação a nós é muito mais do que performance, não tem propriamente a ver com a nossa perfeição. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Não tem propriamente a ver com a nossa capacidade de
nos mantermos em pé, é Ele que nos sustenta. Não tem com a capacidade a ver com nós nos santificarmos, porque é Ele que nos santifica. Agora tem a ver com algo, encontrar em nós corações totalmente sujeitos a Ele. O Senhor diz na sua palavra que amor a Ele é obediência aos seus mandamentos, à sua vontade, à sua palavra. A linguagem do amor de Deus em relação a nós está bem declarada, definida na Bíblia. Jesus disse: quem me ama, me obedece. E quem me obedece será amado pelo meu Pai. E aquele que me obedece, porque é amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então eu creio que o que Deus espera de nós é que acatemos a sua ordem, acatemos a sua palavra, acatemos a sua determinação para as nossas vidas. E isto é escolher e tomar a melhor decisão que podemos tomar. O texto que nós vamos ler aqui de Secar, que nós acabamos de ler, vai dizer que Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, tu me deste uma ordem, tu me deste uma palavra. O salmo de número 119 é o salmo mais extenso da Bíblia, tem 176 versos. E a maior parte do livro de Salmos, e especialmente do Salmo 19, está falando sobre a grandiosidade, a verdade, a comprovação da palavra do Senhor. Um dia eu ouvi alguém dizendo assim: se você não tiver, para pregadores, estava pregando para pregadores e dizendo: se um dia você não tiver mensagem para pregar, leia o Salmo 119 bem devagarinho para a igreja, e você terá pregado uma grande mensagem. E o Salmo 119, no verso 160, vai dizer assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Na Bíblia NVI, que é a versão que eu uso, a palavra ordenança no Salmo 119 vai aparecer 17 vezes. Se a sua versão for outra, talvez haja sinônimos, mas vai falar da ordem do Senhor, do direcionamento do Senhor. O Salmo 147 diz que a ordem do Senhor vem sobre a terra, e a sua palavra corre veloz. Isaías 43, verso 13, cheio do Espírito Santo, vai profetizar que Deus fala através de Isaías: desde os tempos mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Deus é supremo, é soberano, é absoluto, é poderoso, é Senhor, mesmo que de senhores, e é Rei, até mesmo dos reis, e é o pastor desta que é a sua igreja, em nome de Jesus. E o pastor conduz, o pastor direciona. Então a pergunta que eu te faço é: existe uma ordem imperativa de Deus sobre a sua vida? Alguém aqui pode dizer: eu sei claramente que existe uma ordem de Deus que é imperativa. Deus, ao meu coração, determinou algo para a minha vida, como propósito, como destino, como resposta. Porque a pergunta de Moisés é a pergunta de muitos de nós: Deus, mostra-me o teu propósito, mostra-me a tua vontade. Se tu fores, eu irei. Se tu não fores, não me manda ir. Quem vai estar comigo? Quem poderá me ajudar? E aí Deus diz assim: eu estarei com você.
eu sou contigo, por todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei órfão, eu não te deixarei isolado, eu não te deixarei abandonado. Eu sou o bom pastor que vou te guiar. Eu mesmo estarei contigo. E qual é o teu propósito, Senhor? Para Moisés era: tira esse povo do Egito e leva para a terra que eu prometi. Para nós, qual é a ordem imperativa de Deus, individualmente falando? Eu não posso responder, mas alguém aqui já recebeu uma palavra do Senhor? Quem aqui pode dizer: eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida? Deixa eu te dar um conselho: cumpra imediatamente. Cumpra já. Sai daqui hoje e começa a trabalhar em prol da realização daquilo que Deus já te declarou. Faça isso imediatamente. Faça isso agora. Porque existe algo do Senhor para ser feito sobre a terra e que passa pela sua vida porque Ele te confiou. Existem pessoas que podem ser alcançadas através da sua vida naquilo que Ele te confiou. Existem situações que podem mudar que você não faz nem ideia, por causa do posicionamento, debaixo de uma obediência a uma ordem imperativa, tácita, uma palavra de Deus, e que imediatamente nós cumpriremos em nome de Jesus. Se existe uma ordem de Deus para a sua vida, o meu conselho para você é: tu me ordenaste, Senhor, eu vou. Eu costumo falar isso, quando eu testemunho, eu digo que se há algum mérito sobre a minha vida, é que se o Senhor falar, meu irmão, eu perco até a amizade. Tenho tudo para dar errado, tenho muitos defeitos. Conviva comigo uma semana e você vai se decepcionar. Se você me colocar num lugar de ídolo, quer destruir um ídolo, conviva com ele. Agora, uma coisa o Senhor pode ter certeza: se Ele me esclarecer algo e me determinar algo, meu irmão, acabou. E do que nós estamos vivendo hoje, muito tem a ver com isso, com palavras que Deus deu ordem, que Deus deu palavra, Deus deu direção, e muitos não entenderam. E às vezes, não muitos, mas alguns muito importantes, não entenderam. Mas eu sei quando Deus fala comigo. Você sabe quando Deus fala com você? Quem aqui pode dizer: eu sei? Quando é a voz de Deus, é inconfundível. Essa voz, meu irmão, é lei. E é o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer corações obedientes. O Senhor quer gente que diz: estamos fechados, até o tutano dos ossos. Se o Senhor mandar, acabou, eu vou e está acabado. Se o Senhor falar, está falado. Porque a dificuldade de Deus que eu percebo é isto. É gente que se diz assim: eu estou à disposição. Mas quando Deus procura mesmo, não está disponível. Tem gente que chega em nós e diz assim: eu estou disposto. Mas disposição e disponibilidade são coisas diferentes. Eu acho que disposto todo mundo está. Deus, conta comigo. Deus, eu quero. Deus vai. Deus me leva. Deus faz. Todo mundo está disposto. Quem é que não está disposto a viver o melhor e comer os melhores frutos dessa terra? A questão é a disponibilidade. Está disposto? Estou. Mas na hora que eu precisar, vai estar disponível? E aí às vezes a gente vê gente toda atravessada, muito pior do que a gente sendo usado. Mas uma coisa pode ter certeza: está disponível. E se a gente ficar calado, vem de outra parte, meu irmão, não vai deixar de acontecer. Por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque os sábios estão muito contaminados, ensoberbecidos com a sua própria sabedoria. E aí é muito questionamento. Não, tá bom, Deus, mas me diz uma coisa: eu preciso fazer aqui uma métrica, estatísticas, preciso ver se há probabilidade de dar certo. Aí Deus olha assim: deixa eu pegar o doido, que o doido não para pensar, mas vai acontecer. É isso que a gente está vendo. Então existe uma ordem de Deus, cumpre imediatamente. A loucura é só para o mundo. Para Deus, meu irmão,
A sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Corações que o Senhor ordena e dizem amém. Corações que o Senhor determina e dizem: eis-me aqui, envia-me. Vão ver a glória de Deus. Vão receber respingos da glória de Deus. Vão experimentar coisas que para muitos será apenas um testemunho, mas para você será uma experiência. Será algo vivido. Será algo experimentado. E vai te conduzir a esse novo tempo, porque nós já temos aqui uma palavra do Senhor sobre o novo ano que está para chegar. E passa assim, meu irmão, 2 meses é isso aqui, ó. O tema do nosso próximo ano é envia-nos. Agora, envia-nos, Senhor, para onde Tu desejas nos enviar. Faça conforme a Tua vontade. Estamos dispostos. Quem aqui está disposto? Em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus também estaremos disponíveis para que Ele faça, para que Ele nos leve, para que aconteça, para que através da nossa vida, você não vai ver na história da Bíblia, na história da humanidade, na história dos grandes feitos, nenhum homem ou mulher que havia nele ou nela a perfeição. O que você vai ver foram homens e mulheres que o seu coração era do Senhor. Encontrei em Davi homem segundo o meu coração, porque certamente fará tudo o que eu ordenar. Era por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque Deus sabia que em Davi certamente ele faria tudo o que Deus lhe ordenasse. Ele sozinho deu umas cabeçadas, fez coisas piores do que todos nós aqui podemos fazer um dia. Mas às vezes que Deus disse assim, ó, vem aqui e faça, era imediatamente. E por isso Deus disse, está aí um homem segundo o meu coração. Não discute comigo, obedece. Então não discuta com Deus. Se Deus tem uma palavra para a tua vida, meu irmão, creia e vai. Confia e estabeleça imediatamente. Para agora, para hoje, para esse momento. Eu já preguei aqui outras vezes e repito, tem coisas que o Senhor vai completar daqui 10 anos na sua vida. Mas a decisão precisa ser tomada agora. Porque é uma construção de um Deus que não é mágico, é processual. Olha o que nós estamos vivendo, uma palavra de 13 anos. Mas nós não ficamos 13 anos parados. Nós estamos há 13 anos investindo. Nós estamos há 13 anos discipulando. Nós estamos há 13 anos gerando. Nós estamos há 13 anos repetindo, confirmando, falando, cuidando, zelando, protegendo, restaurando. 13 anos. Cumprindo aquela palavra assim, ó, semeando com choro, mas hoje colhendo com alegria. Finalmente, glória a Deus por isso. Mas são decisões que a gente toma lá atrás, num sim que a gente dá para o Senhor. Então existem palavras de Deus para nós que são ordens que devem ser cumpridas imediatamente. Existem algumas ordens que são comuns a todos nós. Todos nós. Ordens de Deus. O primeiro concílio da igreja do Senhor não foi o de Nicéia no ano 300. Foi o de Atos 15. Que diz que vários gentios estavam se convertendo. E até ali eram só judeus convertidos. E os judeus têm os seus ritos, os judeus têm a sua religião judia, os judeus têm ali as suas leis que eles obedecem, os seus ordenamentos de Deus, e eles estavam se convertendo a Jesus, e agora convertidos estavam querendo exigir que os gentios também cumprissem os mandamentos, os mais de 600 mandamentos da lei, e todo o ritual judaico. E aí houve um concílio, uma reunião dos apóstolos, que chegaram a uma conclusão dizendo, olha, não vamos colocar nos gentios que estão se convertendo, uma cobrança maior do que aquela que Deus ordena. Vamos ficar só naquilo que Deus ordena.
E aí daquelas 600 e poucas leis e um monte de liturgias, ficaram 4 ordens comuns a todos nós, que você vai ler em Atos capítulo 15. Então que eles não carreguem uma carga muito grande, mas que eles se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Essas 4 ordens aqui foram dadas no concílio de Atos capítulo 15 ao povo gentil que se converteu e serve para nós até hoje. No que diz respeito à comida contaminada pelos ídolos, está falando da idolatria, que naquele tempo se fazia com banquetes, com refeições. Muitos dos cultos tinham a ver com banquetes, é por isso que Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu a ceia, dizendo: a partir de agora, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Só existe um Deus. E idolatria é colocar qualquer outrem no lugar que Deus deve estar. Então, se existe uma ordem clara de Deus, não existe outro Deus além do Senhor. E tudo aquilo que nós carregamos como penduricalhos, como idolatrias, como misticismos, como superstições, se nós quisermos respingar a glória de Deus sobre nós, deve ser deixado de lado. O meu avô, quando teve a experiência, qual foi a palavra do enviado de Deus a ele? Larga tudo isso aí, porque a partir de agora você só terá um Deus. Larga tudo isso aí, porque a partir de agora só haverá um na sua vida. Larga, deixa, não faz mais sentido. Quem quiser viver os respingos da glória de Deus, precisa entender que não há outro caminho dado aos homens, senão Jesus Cristo, nosso Senhor, como o único, verdadeiro e suficiente caminho que dá acesso ao Pai. É tudo sobre Jesus. O que tem de evangélico idólatra, que estabeleceu uma figura de um cantor, de um pastor, de uma denominação, de uma liturgia. Eu me lembro quando nós começamos a mexer nos ídolos da igreja evangélica. O primeiro deles foi as flores em cima do altar. Quando tiramos as flores em cima do altar, meu Deus. Depois foi pintar as paredes de preto. Porque o templo, as paredes tinham que ser ou branca ou com nuvenzinhas, azul com nuvens celestiais. Eu me lembro quando nós trocamos o púlpito, que era aquele púlpito grande. E teve gente que deixou por causa disso. Por quê? Porque santificaram métodos, idolatraram movimentos. E a gente tem que cuidar, meu irmão, porque daqui a pouco a gente pode ser capaz de idolatrar esse método aqui, ó. Esse modelo aqui. Ídolo é o Senhor, santo é o Senhor. A luz serve para glorificar o nome do Senhor, a estrutura serve para glorificar o nome do Senhor, tudo pode ser para a glória do Senhor, mas nada disso aqui substitui quem Ele é. Isso aqui não atrai o Senhor, nós é que somos atraídos por Ele, já estamos todos nele. Só existe um Deus. Então desmonte todos os altares idólatras que há no teu coração, desmonte toda a idolatria, desmonte toda a dependência espiritual que você tem e que você condicionou ou transferiu para alguém. Tem gente que está dependendo espiritualmente de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um avô. Se posiciona espiritualmente na sombra de alguém, dizendo: esse é meu intercessor, eu tenho as costas quentes.
Meu avô ora por mim, então nada me acontecerá. Minha mulher está servindo a Deus, então está tudo certo. A palavra fala que de certa forma a gente santifica, mas, meu irmão, salvação é individual. E Salvador é Jesus Cristo. Então essa é uma ordem do Senhor. Quem quer ver a glória do Senhor? Estabeleça no trono Deus e somente Deus. Abster-se da carne de animais estrangulados. Isso aqui hoje para nós está tranquilo, porque hoje a gente vive um tempo da sociedade em que até as leis de agricultura, que exigem, né, a sangria do animal quando ele é abatido. Ninguém aqui mais come carne com sangue. Tem gente que diz assim: eu não gosto de comer carne mal passada porque eu como sangue. Não, você não come o sangue. Você come uma proteína chamada mioglobina. Aquela carne vermelha não é sangue, não tem sangue na carne que a gente come. É uma proteína que é da cor do sangue, mas não é sangue. Então, pode comer a carne mal passada que você não está pecando. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra que libertou? Não? Porque a lei da nossa nação, e hoje em dia, os animais eles são sangrados completamente no abatimento. Então não é o sangue, mas naquela época havia isto. Então é uma coisa, de certa forma, 2000 anos depois, evoluímos. Todo mundo já entendeu que é até científico, não presta comer sangue. Aí fala de abstermos do sangue, da carne de animais estrangulados e do sangue. E o sangue, de novo, não se trata aqui de comida, se trata aqui de violência e de pactos. Existem religiões, existem rituais, existem alianças, existem ritos na humanidade, aonde o seu voto e o seu compromisso é feito com um pacto de sangue. E o Senhor está dizendo: não mais. O meu avô, para ser cruzado em tudo que foi cruzado, teve que passar dias trancado dentro de salas, envolto em sangue. E a experiência que ele teve, eu repito, qual foi a experiência que Deus lhe deu sensorial? Pingando gota de sangue no seu braço, porque ele entendia de sangue. E o Senhor disse: a partir de hoje, este é o único sangue que te lava, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que te purifica e tira o pecado do mundo. Único. E está tratando de violência. Fuja dos ambientes de violência, de ódio. Quem quer experimentar a glória de Deus precisa fugir disso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pôde experimentar o auge, o ápice da sua glória, porque Deus disse assim: tu mataste muita gente, empreendeste muitas guerras e derramaste muito sangue diante de mim. Davi tinha o dinheiro para construir o templo, Davi tinha o plano da construção do templo, Davi tinha um sonho de fazer uma casa para o Senhor, que era o templo, seria a glória do seu reino, e Deus disse assim: não dá, porque tu derrama muito sangue, tu empreende muita guerra. E hoje tem muitos crentes querendo viver a glória do Senhor, mas a sua língua derrama muito sangue, as suas palavras ferem e sangram, o seu comportamento é violento demais, se não de forma objetiva, de forma subjetiva, se não de forma literal, mas violentos em palavras, em atitudes, em gestos. E Jesus disse assim: para vocês eu vou deixar a minha paz eu dou a vocês. Violência para vocês só em caso de defesa. Violência para vocês só em caso de legítima defesa. Vocês nunca serão os agressores, os que iniciam, os que promovem, os que provocam. Não.
Vocês têm que estar dispostos até mesmo, dependendo da outra face, porque não faz sentido. Leva, pega para ti. Eu prefiro a paz do que a razão. É isso. E aí o Senhor está dizendo: estes verão, estes receberão os respingos da minha glória. Então existe uma ordem de Deus que talvez seja específica. Cumpra imediatamente. Existem ordens que são comuns a todos nós. Vamos cumprir coletivamente. E o Senhor vai começar a derramar da sua glória. E quando Deus viu isso em Moisés, o que disse Deus a Moisés? Moisés, tem aqui perto de mim. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim: portanto, uma vez que nós estamos cercados por tal nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentando-se à direita de Deus. Deus diz para Moisés assim: tem alguém aqui perto de mim. O texto agora aqui começa a apontar para Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai falar de Jesus. E Deus diz: tem alguém aqui, tem aqui perto de mim uma rocha. Quem é a rocha? Jesus disse: eu sou a pedra angular. Os profetas disseram: ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tem aqui perto de mim. E está dizendo para nós: tem alguém aqui perto de mim, sentado à minha direita, que você pode se achegar com toda a confiança e com toda a esperança, sabendo que você encontrará misericórdia e graça. Alguém que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Nós cantamos aqui hoje. E por causa disso se assentou à direita de Deus. E hoje o nosso acesso ao trono do Pai se dá por Jesus Cristo, aquele que está perto dele. Perto do Pai. Uma rocha, e que você vai ficar em cima dela. Jesus em Mateus 7 explica dizendo que aquele que ouve as suas palavras e a pratica, aquele que recebe a sua instrução e coloca na prática, aquele que sai de um evangelho teórico e parte para um evangelho do todo dia, aquele que conhecendo a vontade do Senhor, age imediatamente, aquele que o culto de domingo é para se abastecer, mas o dia da semana, os dias da semana é para viver, aquele que ouve as minhas palavras. Hoje nós estamos ouvindo uma palavra de Deus, não é minha, é o Senhor que está pregando. Eu só estou aqui comunicando o que está escrito, mas de tudo que eu estou falando, se for só para ouvir e não praticar, não dá em nada. Mas Jesus diz: aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Há aqui perto de mim, Moisés, uma rocha, e que você deve ficar em cima dela. Se você quer ver a minha glória, procure essa rocha. Se você quer ver a minha glória, fica aqui perto de mim, é em cima dessa rocha. Se você quer ver a minha glória, não saia dessa rocha. Não troque Jesus, não mude Jesus, não abandone Jesus, não deixe Jesus. Construa sobre Jesus, faça sobre Cristo. Construir sobre Cristo é ouvir o que Ele diz, é acatar o que Ele fala, é ouvir os seus ensinamentos, é colocar em prática e poder experimentar de fato qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É sairmos de uma vez por todas. Muitas vezes, se nós perguntarmos às pessoas lá fora,
15 minutos depois, como é que foi o culto? Foi extraordinário. O pastor pregou o quê? Não sei, não lembro. A palavra se vai. Porque ouvir não é simplesmente escutar, é acolher. Óbvio que tem mensagens que são mais pontuais, são diretas, parece que é Deus falando conosco diretamente. Mas não há mensagem de Deus que seja em vão. E aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Porque é todo dia construindo, cada palavra é um tijolinho, cada palavra é uma estrutura da casa, cada palavra é um compartimento, cada palavra é algo que solto parece nada, mas ajuntado é uma casa sendo edificada. E o Senhor está dizendo, quem ouve e pratica está construindo essa casa. E Deus está dizendo para Moisés, milhares de anos antes de Cristo vir ao mundo, estava fazendo aqui uma analogia e um apontamento para quem Jesus é. Se Jesus ficava indignado, eu vim para vocês, vocês não me enxergaram? Vocês conhecem as Escrituras e nela está revelado o poder de Deus, e o poder de Deus é Cristo, e vocês não conseguem identificar? Jesus falava isso para os judeus, mas nós, graças a Deus, temos a revelação completa, o véu se rasgou. Só que a ordem é a mesma, sigam as minhas palavras, coloquem em prática, e a casa de vocês será inabalável. Porque tempestade, chuva, vento é inevitável. Não há ninguém aqui que não passará por isso. Mas aqueles que estiverem em Cristo suportarão a tudo isso. Porque a sua casa está alicerçada. E Ele é a garantia da sustentação. E aí Deus vai mais além. Quando a minha glória passar, eu vou te colocar numa fenda dessa rocha. Porque agora é um lugar ainda mais especial. Não é simplesmente em cima, mas é dentro. É envolto. É inserido. É coberto. É uma aliança, como eu disse para você no início da mensagem, até o tutano dos ossos. Eu vou te colocar na fenda dessa rocha. E é nessa fenda que você vai ver a minha glória. É envolto, é totalmente dedicado, é integrado, é dentro, é inserido. É esse lugar assim, já não vivo mais eu, Ele vive em mim. O convite do Senhor para nós nesses últimos tempos tem sido esse. Eu procuro verdadeiros adoradores. Eu procuro gente que quer entrar nessa rocha, que quer entrar nessa fenda. Essa fenda, ela é apertada, como Jesus disse, a porta é estreita. É apertada porque só cabe você, não cabe os penduricalhos que nós carregamos. É apertada porque é um lugar para se entrar despido, de vaidade, de orgulho, uma nudez, de tudo aquilo que nos enche de penduricalhos, mas a gente tira tudo isso e entra nessa fenda, entra a nós, mas é nesse lugar que a glória de Deus vai se manifestar, e nós nunca mais seremos os mesmos. Moisés, depois de ter visto a glória de Deus, meu irmão, o seu rosto resplandecia. A sabedoria para escrever todas as coisas que escreveu como direcionamento veio. As experiências sobrenaturais, a honra, o reconhecimento, o respeito. Sobretudo, saber quem Deus é. Em nome de Jesus, esse tempo está chegando sobre a sua vida. Um tempo onde você, mais do que ouvir falar de Deus, você vai saber quem Deus é em nome de Jesus. Porque Deus quer se revelar. O Salmo de número 25, se eu não me engano é o de 25, que diz assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele os faz conhecer a sua aliança. Deus quer se revelar. Só que o lugar de revelação é dentro da rocha. É aqui, nesse lugar, onde você se
você se insere dizendo: Senhor, nada mais em volta de mim faz sentido senão o Senhor. E a mensagem de hoje eu quero encerrar dizendo para você que uma fenda se rompeu aqui nessa manhã. E cabe todo mundo que ouviu essa mensagem que deseja entrar. Existe uma fenda aqui hoje, nessa rocha. E o Senhor está dizendo: venham a mim, todos vocês que desejam, que ouviram e querem. Cabe todos nós que desejarmos entrar. E se nós entrarmos, é tempo de desfrutarmos e experimentarmos desses respingos da glória de Deus. Você crê em nome de Jesus nessa palavra? Então eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar em nome de Jesus.